Em 2 minutos iniciaremos o nosso culto. Vai não, não. É aqui, ó. Olá, boa noite mais uma vez a todos que nos assistem nesse culto de quarta-feira na Igreja do Adventista Jardim Novo Mundo Sede. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Contamos com a sua presença, com a sua participação neste culto, que é um culto de oração hoje. Eu quero iniciar esse culto lendo uma passagem bíblica que eu acho muito importante e oportuna para esse momento. No livro de Salmos, no capítulo 107, no verso 28 a 30, diz assim: Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seu sofrimento. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Esse é o Deus que fala para nós neste dia, que vai nos levar ou que nos leva ao porto de segurança.
então confiamos nele. Neste momento, queremos iniciar com uma oração. Eu quero que você, onde você se encontra neste momento, que feche seus olhos, vamos falar com Deus para iniciarmos o culto. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso querido Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estar presente na Tua casa de oração. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que nos assistem nesse momento, porque também estão levando os pensamentos a Ti e ao Teu Santo Espírito. Que o Senhor e os Teus anjos cuidam do Teu povo, Senhor, aonde quer que se encontre neste momento. As aflições, os problemas, as dificuldades, queremos entregar todos em Tuas mãos. Pedimos uma bênção muito especial neste culto de oração de hoje, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar mais uma vez aqui meu amigo Joerton para partilhar a palavra conosco. Ele está conosco desde sábado, domingo e hoje, quarta-feira. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido, e que Deus te use neste momento. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Que você seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos aqui conversando um pouco, falando a respeito da presença de Deus. Nós já vimos no sábado que a maior vontade de Deus é se fazer presente em nosso meio. Nós estudamos um pouquinho no domingo e nós percebemos que haverá um momento na história em que Cristo voltará e estará para sempre presente com o seu povo. Mas enquanto a vida continua, enquanto Cristo ainda não volta, nós precisamos estar na presença dele. E hoje, em um culto de oração, nós falaremos um pouco mais a respeito disso. Falaremos um pouco mais a respeito da oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu estou aqui abrindo a minha. Abra, por favor, também a sua aí. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 1. Nós teremos, em alguns momentos desse culto de hoje, nós teremos uma oportunidade para estar orando pelos seus pedidos. Por isso, se prepare aí, envie o teu pedido e nós queremos orar pelo teu pedido em algum momento. Quero que você abra então a sua Bíblia, Lucas capítulo 11, nós vamos ler o verso 1 e assim que você abrir, nós vamos orar. Então, por favor, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo nesse momento. Nos ajude a entender melhor a Tua palavra. Nos ajude, por favor, Senhor, para que a Tua palavra e a nossa mente seja iluminada, já que a Tua palavra já é inspirada. Obrigado por tudo, nós te oramos. Em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Amém. Sabe, eu e você, nós fazemos parte de um movimento que a gente conhece como movimento cristão. E é bem interessante porque esse movimento ele se chama cristão porque nós seguimos alguém. Nós seguimos a Cristo. E se eu e você, nós seguimos a Cristo, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. É bem interessante porque algumas pessoas, elas imaginam que o movimento cristão, ele vai mudando a vida da pessoa, mas elas pensam em coisas mais externas. E elas não imaginam que isso também vem com coisas internas. E sabe, algumas pessoas relacionam isso simplesmente a ir a um culto na igreja. Algumas pessoas olham, por exemplo, e imaginam que uma pessoa que se torna cristão começa a se vestir de forma diferente. É bem certo que a mudança, ela acontece por dentro e por fora. Mas a grande verdade é que se isso muda apenas o que está para o lado de fora, você não está sendo um cristão, você não está seguindo a Cristo, você está sendo apenas uma pessoa que frequenta bem a igreja. E para seguir a Cristo, precisamos ter um relacionamento com Ele. E falando sobre o relacionamento com Cristo, existem duas coisas que são muito importantes. Uma é a leitura da palavra e a outra é a oração. Muitos cristãos hoje, eles oram, mas em algumas pesquisas feitas, as pessoas perceberam que a gente, na verdade, ora pouco. A gente passa pouco tempo falando com Deus. E algumas pessoas, elas fazem isso porque elas não sabem a maneira correta de orar. E a Bíblia, ela vai nos mostrando a maneira correta de orar. E hoje eu quero estudar com você pelo menos 6 passos da oração. 6 formas de orar, para que você possa fazer isso no seu momento a sós com Deus, no seu momento em comunhão com Deus.
Então eu quero convidar você a entender um pouco mais. O nosso verso de hoje, ele se encontra aqui no capítulo 11, no verso 1, e ele diz o seguinte, aqui em Lucas: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos estão olhando para Jesus, depois de algum tempo caminhando com ele, e estão pedindo para Cristo, para que Cristo ensine eles a orar. Será que não seria uma das coisas que eu e você devemos pedir também para Deus hoje? Para que Deus nos ensine a orar? Para que Deus nos ensine isso através da sua palavra? Eu já vi que nós temos aqui alguns amigos que estão nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Percebi que tem gente aqui de vários lugares. Percebi que tem gente lá do meu colégio, do IAP. Já vi aqui o José Lucas, já vi o Gabriel. Sejam muito bem-vindos, tá, amigos? Tem gente de vários lugares aqui. Inclusive, vá colocando aí, além do seu pedido de oração, de onde é que você está falando nesse momento, tá? E seja bem-vindo a mais um culto que nós estamos aqui prestando a Deus. E eu quero convidar você, então, para entender um pouquinho mais sobre esses 6 passos. Então, vamos analisar um pouco aqui sobre esses 6 tipos de oração. A primeira oração que eu quero conversar com você é uma oração que nós podemos chamar de louvor, de exaltação a Deus. Sabe quando você lê a Bíblia e você percebe que na Bíblia você vê ali os anjos louvando a Deus e falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Sabe quando você percebe Deus sendo louvado, quando você percebe Deus sendo entronizado? Sabe, quando eu e você nós começamos a ler textos que falam que santificado é o nome de Deus, ou a gente canta louvores que dizem isso, esse é o primeiro tipo de oração que eu quero que você entenda nessa noite, e talvez um dos mais importantes. E logo no verso 2 você percebe, quando Cristo começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a ensinar de forma prática. Eles perguntam: Senhor, nos ensina a orar? E Jesus responde fazendo a oração. E no verso 2 do capítulo 11 diz assim, ó: e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Olha só que coisa interessante. Jesus começa a ensinar a orar, e ele começa ensinando: santificado seja o teu nome. Isso é muito maravilhoso. Nós precisamos aprender a exaltar mais o nome de Deus. Existem alguns hinos que a gente ama, né? Eu pessoalmente tenho um hino que eu gosto muito, que ele canta: quão grande és tu. Já pensou que hino maravilhoso? Outros hinos cantam: santo, santo, santo. E vários hinos exaltam o nome de Deus. Sabe, a gente vai ir para o céu. Lá no céu tem muita coisa que a gente vai fazer e muita coisa que a gente não vai fazer. E sabia que existem coisas boas que a gente não vai fazer no céu? Você já pensou nisso? Por exemplo, eu fico imaginando aqui, eu não sei muito bem como é que vai ser o céu ainda, só o que a gente lê na Bíblia, né? Mas eu fico imaginando aqui, será que no céu eu vou pregar? Fico pensando Deus Pai, fico pensando Jesus, será que eu vou pregar no céu? Eu fico imaginando, será que no céu eu vou dar estudo bíblico? Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que nós vamos fazer no céu: nós iremos exaltar o nome de Deus. E já que a gente vai exaltar o nome de Deus, por que não começar agora, nas nossas orações? Por que não realmente exaltar o nome de Deus? Por que não começar dizendo: santificado seja o teu nome? Por que não lembrar que Deus, ele está em um trono sublime? Nós precisamos realmente exaltar o nome de Deus. Então, o nosso primeiro tipo que a gente aprendeu hoje é uma oração de louvor, uma oração que exalta o nome de Deus. Essa é uma oração muito maravilhosa. E eu quero convidar você para a gente conhecer agora, aqui na Bíblia, o segundo tipo. O segundo tipo que eu quero convidar você para ver, ele é um tipo que eu e você nós fazemos muito. Bem, eu espero que eu e você fazemos muito esse tipo, que é a oração de agradecimento. Então nós vamos entender um pouco mais sobre a oração de agradecimento. Eu quero compartilhar um texto com você. Abra a tua Bíblia aí em Filipenses. Eu estou aqui abrindo a minha também. Filipenses, no capítulo 1,
Filipenses capítulo 1. E o verso que eu quero ler com você é o verso 3. E o verso 3 ele diz o seguinte: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui o autor de Filipenses dizendo que dá graças a Deus. Na verdade, a gente encontra várias vezes na Bíblia pessoas agradecendo a Deus por alguma coisa. É muito feliz ler esse verso e ver aqui o autor agradecendo por conta de pessoas, que foi um tema que a gente trabalhou um pouquinho no domingo, né? Então, entender um pouco mais sobre o agradecimento é algo importante, sabe? O agradecimento é tão importante que existe na Bíblia uma parábola que conta sobre o agradecimento. Existe uma história na Bíblia contada por Jesus. Sabe, o agradecimento é tão importante que quando a gente pesquisa alguns versos da Bíblia, a gente vê eles falando sobre isso. Sabe, existe uma ocasião na Bíblia também muito importante. Eu quero compartilhar contigo essa. Uma ocasião na Bíblia em que aparece ali 10 leprosos. Esses 10 leprosos precisam da cura. E quando esses 10 leprosos precisam da cura, Jesus resolve curar essas pessoas. E essas pessoas são curadas. E depois que as 10 são curadas, uma dessas pessoas ela volta. E ela volta agradecendo. E Jesus então pergunta: mas não foram 10 os que foram limpos? Aonde estão os outros 9? E de repente os outros 9 não estão ali, mas aparece um para agradecer, o qual Jesus diz para ele: vai, a tua fé, ela te salvou. Se não me falha a memória, ela está em Lucas 17, né? Quando conta essa história. Mas veja bem, nós precisamos ser mais agradecidos a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Preste bem atenção, você que está aí do outro lado. Preste bem atenção aí, por exemplo, algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Por exemplo, aí a minha madrinha Angélica, que está me assistindo nesse momento. Deixa eu te perguntar uma coisa, e perguntar uma coisa para outras pessoas que estão vendo agora. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já parou um momento para agradecer a Deus pela vida? Você já agradeceu hoje pela sua família? Você já agradeceu hoje pela proteção que Deus tem dado a você? Sabe, a gente precisa agradecer a Deus todos os dias. E por que não dizer a todos os momentos? Existe um costume que é um costume muito legal. E é um costume que eu até convido você a ter também. Toda vez que você for comer, agradeça a Deus pela refeição. Agradeça a Deus por tudo o que Deus te dá. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Nós precisamos ter gratidão. E gratidão é uma forma de oração. Gratidão é uma forma de oração. Mas a gente já aprendeu aqui que a gente precisa exaltar a Deus e a gente precisa agradecer. Você deve estar se perguntando aí agora: irmão Joey, quais os outros tipos de oração que falta? Eu sei que você já tem uma em mente aí. Essa mesmo que a gente vai falar agora. Você deve estar em mente aí a oração de pedidos. Exatamente. A gente precisa orar pelos pedidos. A gente precisa pedir a Deus. Quando a gente vai lá em Lucas, lá onde a gente estava lendo, no capítulo 11, a gente vai no verso 9. Olha só o que está escrito aqui. Preste bem atenção. Eu vos digo a vós: pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Você está percebendo? Nós precisamos pedir a Deus. Eu me lembro de uma situação muito interessante. Me lembro quando eu trabalhava como obreiro bíblico. E eu me lembro que pregava em várias igrejas. Em uma certa ocasião, em um culto, era em um sábado, eu me lembro que algumas pessoas estavam fazendo seus pedidos. E eu me lembro que dentre eles se levantou uma criança. Ela levantou a mão e ela disse: eu também gostaria de pedir. Todos ficaram em silêncio e aquela criança começou a contar uma história. E ela disse: sabe, eu tinha um carrinho e o meu carrinho tinha 4 rodinhas. Aí quebrou uma. E agora eu queria que vocês orassem
para que eu arrumasse o meu carrinho. É uma história engraçada, não é? A gente fica olhando e fica pensando, qualquer pessoa que estava ali naquele culto poderia resolver o problema daquela criança. Qualquer pessoa que estava ali poderia, quem sabe, consertar a rodinha, quem sabe poderia até dar um carrinho novo. E as pessoas riram ali ao redor. E eu fiquei pensando de forma um pouco mais espiritual. E eu fiquei imaginando como era fácil resolver o pedido daquela criança. Sabe, eu e você também fazemos pedidos a Deus. E a gente tem um problema. Preste bem atenção, eu quero falar um pouquinho mais perto de você para você entender qual é o nosso problema. Preste bem atenção. O nosso problema é que a gente, às vezes, não acredita que Deus pode resolver os nossos desafios. Às vezes a gente olha para Deus e fala, Senhor, estou com o meu carrinho estragado. Às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, o meu problema é muito grande. É a minha casa, é a minha família. Sabe, amigo e amiga, meu irmão, minha irmã, Deus pode resolver qualquer um dos nossos problemas. Ele está pronto para isso. Ele tem poder para isso. E Ele te ama o suficiente para isso. Então, quando a gente for pedir para Deus, a gente precisa pedir confiando que Deus pode resolver qualquer uma das nossas situações. Por isso, a gente pode pedir com fé em Deus, porque Ele pode resolver cada uma dessas situações. Sabe? Já tem mais ou menos 8 anos que eu estou seguindo a Cristo. Já tem mais ou menos 8 anos que eu estou entendendo um pouquinho mais a cada dia da palavra de Deus e me relacionando com Ele. E durante esses 8 anos, eu sempre escutei as pessoas falarem que a oração pode resolver as coisas. Mas sabe, neste ano para mim tem sido muito diferente. Eu realmente tenho visto Deus fazer isso a cada momento. E eu queria te dizer como um testemunho pessoal, Deus pode resolver as nossas situações. Por isso, ore, meu amigo, ore, minha amiga, peça a Deus, porque Deus, Ele está ansioso para poder te ajudar. Por isso, se prepare para isso. Sabe, alguns já sabem, eu estou hoje, por exemplo, na faculdade, e eu fico imaginando quando eu orava para ir para a faculdade. Eu fico imaginando quando eu orava a Deus e falando assim, Senhor, como que eu vou fazer para conseguir chegar numa faculdade que está lá no Paraná, para poder estudar, para conseguir pagar essa faculdade? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Sou pequeno demais. E sabe, amigo, ano que vem eu já estou terminando. Isso é mais uma prova que Deus pode responder qualquer uma das nossas orações. Por isso, nós aprendemos aqui um pouco sobre pedido. Na verdade, nós já aprendemos aqui 3 tipos de oração. Nós aprendemos aqui que nós precisamos exaltar e louvar a Deus. Nós aprendemos aqui que nós precisamos agradecer a Deus. E nós aprendemos aqui que nós precisamos pedir a Deus. Mas não para por aí. Nós estamos na metade ainda. Inclusive, mande o seu pedido se você não mandou ainda, para que a gente possa estar orando. Eu sei que por a maioria de vocês eu já tive um momentinho orando nessa semana. Mas mande aí. Mande agora aí no link o seu pedido, porque a gente quer orar por esse pedido no final. Tá bom? Mas vamos falar de um outro tipo de oração. Quero convidar você aqui para ir para a Bíblia mais uma vez, e eu quero falar sobre a oração de confissão. Já ouviu falar sobre se confessar? Preste bem atenção. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quero abrir com você. Estou abrindo a minha Bíblia aqui, quero te pedir que você abra a sua aí também. Provérbios 28, 13. É muito interessante esse verso. Na verdade, Provérbios 28, 13, esse é o primeiro verso que eu decorei da Bíblia. Eu sei que muitos decoraram vários outros, né? Mas esse é o primeiro que eu decorei. E ele diz o seguinte, inclusive foi o primeiro do meu primeiro sermão. Olha só o que diz. 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu quero te dizer uma coisa. Esse é o tipo de oração que você não escuta por aí. Esse é o tipo de oração que você não escuta nos cultos da igreja. Você já viu várias pessoas orando em vários momentos. Pessoas pedindo, pessoas agradecendo, pessoas exaltando o nome de Deus. Mas eu tenho certeza que você dificilmente deve ter ouvido alguém orando se confessando.
Você alguma vez foi na igreja, alguém levantou a mão assim e disse assim: eu quero me confessar agora, eu sou um ladrão. Já aconteceu isso com você? Comigo nunca aconteceu. Você já viu por aí alguém orando e dizendo assim: Senhor, eu sou adúltero? Já viu? Eu nunca vi ninguém orando assim. Talvez você tenha visto, eu nunca vi. Mas preste bem atenção, é importante se confessar a Deus. Lógico, irmão, lógico, irmã, você não precisa fazer isso na presença de outras pessoas. Na verdade, você nem precisa fazer isso para uma pessoa de carne e osso que está aqui na terra, como eu e você. Na verdade, você precisa fazer isso para Deus. Você precisa fazer isso para Cristo. Sim, irmão, Cristo também é uma pessoa. Ah, sim, ele também esteve de carne e osso. Mas você precisa fazer para ele. Sabe por quê? Porque ele é o único que pode levar as nossas orações até a Deus. Você conhece o verso? Quando a gente encontra lá em João, no capítulo 14, no verso 6, você conhece: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso você precisa se confessar a Cristo. E quando eu e você, nós os confessamos a Cristo, sabe o que acontece? Você tem ideia do que realmente acontece? Eu e você, nós somos perdoados. Porque afinal de contas, Cristo, ele morreu por conta minha e por conta sua, para perdoar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Por isso nós devemos nos confessar a Jesus. Agora, e se você não se confessa? Se você não se confessa, está dizendo aqui nesse verso que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem confessa alcança a misericórdia, quem não confessa não prospera. Então nós precisamos confessar a Deus. E aqui uma dica para quando você for se confessar a Deus, tá? Seja honesto com Ele. É Ele que vai estar te ouvindo, não é? Então seja honesto. Diga para Deus realmente quem você é e o que você está fazendo de errado. Sabe quando você leu alguma coisa dizendo: chame o pecado pelo nome? Faça isso nesse momento. Chame o pecado pelo nome. Fala para Deus realmente: Senhor, eu sou um ladrão. Senhor, eu sou um adúltero. É só para Deus, não é? Mas faça, porque Ele pode te perdoar. Então faça isso e você vai ver como você vai ser perdoado e como você vai sentir paz, uma paz que só Jesus pode te dar. Nós já aprendemos aqui alguns tipos de oração. Nós já aprendemos que nós precisamos exaltar a Deus, louvar o seu nome. Percebemos que nós precisamos agradecer. Nós percebemos aqui que nós precisamos nos confessar a Deus. Isso é legal, não é? Mas não acaba por aí, não. Ainda tem mais algumas coisas para a gente dar uma olhada aqui. Preste bem atenção que eu quero te levar para um outro texto e descobrir agora um novo tipo de oração. Uma oração que precisa muito ser praticada. A oração intercessora, que é quando eu e você usamos da nossa vontade para poder orar por outras pessoas. Olha só esse texto que eu quero convidar você a ler. Está aqui em Efésios, no capítulo 6, no verso 18. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, abra a sua aí também. Efésios capítulo 6, verso 18. Olha só o que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está vendo? Orando em todo tempo, mas com súplica por todos os santos. Sabe, quando eu e você usamos da nossa vontade para pedir por outra pessoa, com certeza Deus pode alcançar essa pessoa. Essa é uma oração muito importante. Durante essa semana, eu estive praticando muito essa oração. Tá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo aqui agora, você sabe, porque eu te mandei mensagem. Eu perguntei qual era um pedido que você teria para a gente orar, e eu estive orando por você. Foram inúmeros pedidos. E a gente vai praticar essa oração novamente no final, tá? Por isso não esqueça de mandar aí o teu pedido. No final a gente vai estar orando por isso, tá? Mas a gente precisa orar por outras pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje provavelmente já orou agradecendo. Eu até vi aqui algumas pessoas colocando aqui: olha, eu já orei agradecendo a Deus por tudo.
Que maravilha! Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já orou hoje? Você já orou por outra pessoa? Você já orou por uma pessoa que precisa encontrar a Deus? Você já orou por uma pessoa que precisa se libertar de alguma coisa? Nós precisamos orar por outras pessoas. Eu acho que um dos maiores gestos de amor que existe é quando alguém diz: eu orei por você. Esse é um gesto maravilhoso. Então nós precisamos praticar mais isso. E sabe, a nossa oração pode mudar a vida de alguém. Por isso, já vá pensando num nome aí para você orar nessa noite, assim que acabar esse culto. Jesus ensinou como orar de forma prática, não foi? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Assim que terminar esse culto, eu quero que você, quando estiver fechando aí esse link, você feche os seus olhos e ore por alguém. Procure um nome e ore por essa pessoa, tá? Isso vai ser muito importante. Deus pode fazer milagres na vida dessa pessoa porque você orou. Mas sabe, nós já estamos aqui aprendendo aqui 5 formas de orar. E isso vai nos ajudar quando a gente estiver a sós com Deus, quando a gente for falar com Ele. A nossa oração já não vai ser mais tão mecânica. Nós já não vamos estar falando coisa com coisa. Nós vamos começar a falar com Deus de forma mais íntima. Nós já aprendemos aqui que a gente precisa exaltar o nome de Deus, louvar o teu nome. Nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz. E são muitas coisas, não são? Nós podemos pedir. Nós aprendemos aqui que nós precisamos nos confessar, porque senão a gente não alcança a misericórdia. E nós precisamos interceder por outras pessoas. Mas eu quero te convidar a ver um 6º tipo. E esse é bem simples. Preste bem atenção no verso que eu vou ler com você, e aí eu vou te dizer no final qual é esse tipo. Quero convidar você a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17. Abra aí, por favor. Esse é um verso bem interessante. Esse é um verso que ele me desafia. Toda vez que eu leio esse verso, eu fico desafiado. Eu fico preocupado. E ele diz o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. Será que Deus está colocando algo impossível para mim e para você? Mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir orar sem cessar? Sabe, ainda existe um outro tipo de oração. Pessoalmente, eu chamo esse tipo de oração de comunhão. Mas todas as orações não são de comunhão? São. Mas para mim essa ainda é mais especial. Como é que funciona essa oração, irmão Joey? É uma oração que você não pede, é uma oração que você não agradece, você não se confessa, você não intercede. Consegue imaginar uma oração assim? É uma oração diferente, não é? Mas como é que eu faço uma oração então dessa maneira? Se você começar a ler os Salmos, você vai perceber que Davi orava muito. Mas você vai perceber que existem alguns momentos que Davi começa a conversar com Deus, como alguém que conversa com um amigo. E nós precisamos praticar mais desta oração. É você chegar no sinal vermelho e olhar e falar assim: Senhor, estou estressado com esse sinal vermelho. Queria que esse sinal abrisse logo. Preciso chegar logo em casa. É você olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu já estou meio cansado de lavar as vasilhas aqui de casa. Sabe? É você começar a conversar com Deus como alguém que conversa com um amigo. É você contar coisas da sua vida ali para Deus. Não só coisas que você está se confessando, mas momentos que você passa no dia. É você caminhar junto com Deus. É você conversar coisas de Deus também. É você começar a olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu estava percebendo aqui, e eu percebi que teve umas pessoas aí na Bíblia que deu muito trabalho, viu? Percebi que Davi deu muito trabalho. Nossa, Senhor, eu também dou trabalho, né? É você começar a conversar com Deus. Uma oração de comunhão. Sabe, meu amigo e minha amiga, nós precisamos ser pessoas que não simplesmente vêm a uma igreja, pessoas que não simplesmente colocam uma roupa bonita, mas pessoas que verdadeiramente têm um relacionamento com Deus. Você já entendeu aqui que o maior desejo de Deus para você é habitar junto contigo, é ficar perto de você. E por isso nós devemos fazer o nosso possível para também estar perto dele. E a oração é uma dessas ferramentas. Então eu quero te convidar a orar mais,
a ficar mais perto de Jesus, eu quero te convidar a fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção aqui. Nada impediu Cristo de orar. Preste bem atenção nisso. Quando uma pessoa estava ali morta, Cristo tinha simplesmente o poder de chegar ali e ressuscitar, mas ele orou. Presta bem atenção, quando Cristo está na cruz, ele ora. E você deve estar pensando aí, mas se Cristo, que é Deus, ele ora, por que não eu? É verdade, você também precisa orar. Na verdade, a maioria das coisas que a gente faz poderiam ser resolvidas com oração. Nós precisamos acreditar mais no poder da oração. Nós precisamos estar mais perto de Deus, orando. Por isso eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Eu quero olhar para você aqui nesse momento e eu quero convidar você a ficar mais perto de Deus. Quero convidar você a orar mais a Deus. E eu quero saber quantas pessoas aqui decidem nessa noite a orar mais, a buscar mais a Deus. Eu quero que você coloque aí, escreva no link aí agora assim, coloca aí, eu decido, coloca aí no link aí, vai, eu decido, eu decidi, eu quero orar mais, coloque aí por favor, mostrando a sua decisão perante todo o universo. Isso, meus parabéns, que bom que você está colocando aí, que bom que você está colocando eu decido, eu tomei a minha decisão. Escreva aí se você não escreveu ainda. Isso, irmão, o que está te impedindo agora de tomar essa decisão? Demonstre perante todo o universo que você tomou essa decisão. Coloque isso, meus parabéns, que bom que você está colocando aí, você decidiu orar mais a Deus. Enquanto isso, eu quero convidar aqui o meu amigo para a gente estar orando por alguns pedidos. Nós queremos orar aqui por algumas pessoas. Eu quero agradecer porque você esteve aqui nessa noite, porque nós falamos um pouquinho a respeito de oração e porque você tomou a decisão de estar mais perto de Deus. Quero convidar o meu amigo aqui agora e a gente vai orar por algumas pessoas. Você hoje tivemos muita participação, é uma alegria muito grande passar um tempo aqui com os irmãos. Então, irmão, quero agradecer muito a você que esteja conosco, que está conosco compartilhando esse link e assistindo também esse culto pelo YouTube, pelos grupos da igreja. É uma bênção muito grande você fazer os seus pedidos nesse momento. E temos vários pedidos. A gente hoje não vai falar os pedidos, mas a gente vai falar o nome de algumas pessoas que escreveram os seus pedidos aqui. Estamos ao vivo com o Vonei, Lurdinha, Edith, Letícia, Glauciane, Filomena, Thaís, Marilson, Rose, Angélica, Luísa, Jéssica, Joyce, Pastor Jovan, Tânia, Abel, Clarice, Paulo, entre outros também que fizeram seus pedidos. Neste momento, queremos agradecer muito você que participou, que fez o seu pedido, e nesse momento queremos orar também por vocês. Vamos orar por cada um de vocês. Vi pessoas aqui muito conhecidas, estou muito feliz porque você está aqui, tá? Vi o nome aqui, por exemplo, da Glauciane, vi o nome da Lindaura aqui, que bom ter você aqui conosco, tá bom? E várias outras pessoas. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu quero orar por você agora, e eu vou continuar orando por você durante essa semana ainda, tá? Em algum momento, quem sabe, você recebe até uma ligação aí pra gente orar junto. Vamos orar então nesse momento? Por favor, feche seus olhos onde você está e vamos orar. Senhor, muitos pedidos aqui foram feitos e nós queremos que o Senhor esteja observando cada um deles. Muitos pedidos também foram feitos durante a semana, Senhor. Eu tenho certeza que orei com mais de 200 pessoas essa semana. E eu quero pedir que o Senhor, por favor, abençoe cada uma das situações. Situações que pediram pelo financeiro, pela família, pela saúde. Por favor, abençoe em cada uma dessas situações, Pai. Principalmente quero colocar em Tuas mãos aquelas pessoas que pediram pela sua espiritualidade, pessoas que pediram que querem estar mais perto de Deus. Abençoe essas pessoas, Pai. Pessoas que oraram por alguns parentes, que querem que esses parentes estejam mais próximos de Deus. Por favor, ajude, Senhor. Ajude para que essas pessoas sejam encontradas por Ti.
nos dê meios de comunicar sobre o Senhor para elas. Obrigado por tudo, Senhor, e obrigado por se fazer presente em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, e que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. Muito obrigado mais uma vez. Uma bênção poder contar com você. Que Deus te use mais vezes e quando estiver por aqui, a gente vai precisar de você, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus.